Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre ativismo e movimentos sociais. O nosso convidado é Pedro Santos, representante do Fumaça, um órgão de comunicação social independente que aposta no jornalismo de investigação, disseminando informação através do seu podcast. Fiquem então com a nossa conversa com Pedro Santos. Pedro, obrigado por aceitar estar aqui à conversa connosco. Se calhar começávamos por falar do que é a Fumaça, qual é o teu papel dentro da Fumaça. Olá, obrigado pelo convite. Então, o Fumaça é um projeto de jornalismo independente, de jornalismo de investigação, e o que nós fazemos, sobretudo, é trabalhar temas que achamos que não são tão explorados ou não são tão abordados nos mídia mainstream, se tu quiseres. E, portanto, somos um grupo de jornalistas que pretende fazer jornalismo com tempo e pretende alocar o nosso tempo, os nossos recursos a determinadas investigações até que sintamos que temos as respostas às perguntas que nos fizeram ir investigar aquele assunto. Somos um grupo de jornalistas raro, no sentido em que somos nós que coordenamos e organizamos e tratamos de tudo que diz respeito à redação. Portanto, quem controla os destinos da redação e do órgão de comunicação social é o próprio grupo de jornalistas. Não temos fins lucrativos. O que é que eu te posso dizer mais? Não temos publicidade e achamos que o acesso àquilo que nós fazemos, à informação que nós produzimos, deve ser acessível a toda a gente. Toda a gente tem direito, ou deve ter direito, a aceder aos trabalhos, às investigações, entrevistas e séries que nós produzimos. E o vosso projeto é uma resposta ao que agora passou a ser frequente nos mídias tradicionais, que é dar a notícia primeiro e depois vamos com o tempo ver os detalhes? Não sei se é uma resposta. Eu acho que nós começámos de forma voluntária porque sentíamos, e na verdade quem começou isto, o Ricardo, a Maria, o Bernardo Afonso, o Tomás, na altura, tinha mais que ver com uma necessidade de poder ouvir em português trabalhos mais densos, com mais camadas, que pudessem ter o tempo suficiente para explicar da melhor forma assuntos complexos. E isso era uma coisa que já se fazia muito em língua inglesa, em podcasts norte-americanos ou ingleses, ou do Reino Unido, aliás, mas não havia muito em português e, portanto, nessa altura, aquilo que começou por ser, sobretudo, a ideia de poder ir falar com gente especialista em determinados assuntos para poder explicar e refletir sobre esses temas. E foi evoluindo, ao longo do tempo fomos evoluindo, fomos profissionalizando e aquilo que queríamos fazer e o que passámos a fazer também foi mudando. Fazíamos só entrevistas, cobríamos muitas manifestações no início, agora fomos mudando aquilo que queremos fazer e fazemos mais séries e reportagens. Portanto, não é necessariamente, se quiseres, uma resposta, não é uma reação àquilo que os outros fazem, não é por oposição, é mais por sentirmos a necessidade de olhar para a realidade e de a tratar de uma outra forma que achamos que estava em falta. Vocês já tocaram assim em algum tema que seja, vamos dizer, mais perigoso de tocar? Que tenham sentido que estavam a pisar ali uns ovos que não deviam ser pisados? Ou que deviam ser pisados, na verdade, mas que... Quer dizer, não sei muito bem o que é que queres dizer com perigoso, mas talvez a última investigação que nós lançámos no início deste ano, que era sobre segurança privada, o mundo da segurança privada. Pronto, em Portugal. Ok, isso é um dos ovos perigosos de pisar. Talvez tenha sido aquela em que nós tivemos mais cuidado, de alguma forma, e em que também recebemos ameaças de uma das empresas de segurança privada de nos processar se não retirássemos a reportagem online e tudo mais. Portanto, perigoso nesse sentido, talvez. Perigoso no sentido de sentir a minha vida ameaçada ou outro tipo de coisa que tenha a ver com ameaça física, não. Até agora não, e espero que não venha a acontecer.
O Fumaça foi a tua primeira experiência em ativismo ou já estiveste envolvido em alguns projetos? Eu não diria que o Fumaça é ativismo, o Fumaça é jornalismo. Eu estive envolvido noutros projetos de ativismo, dos quais me desvinculei quando passei a trabalhar o tempo inteiro para o Fumaça. Okay. Fiz parte da organização do protesto de Geração Arrasca, fazia parte de uma associação chamada Academia Cidadã. Trabalhei, antes de trabalhar no Fumaça, numa associação de defesa do ambiente chamada GEOTA, num programa específico, um projeto específico chamado Rios Livres, cujo objetivo era proteger rios em Portugal e lutar contra o Programa Nacional de Barragens, mas antes disso estive durante uns anos na Visão. Portanto, na verdade, fiz mais tempo profissionalmente jornalismo do que ativismo pago, depois fazia ativismo e dedicava-me a uma série de outras causas nos meus tempos livres. Pago de forma profissional só no GEOTA. Já que estamos a falar de ativismo e movimentos sociais, como é que estas ações coletivas contribuem para o desenvolvimento da comunidade? Que importância é que tem para ti, de uma vertente mais pessoal? Eu acho que há uma diferença entre aquilo que é o ativismo e aquilo que é o jornalismo, se tu quiseres, no sentido o jornalismo que nós fazemos no Fumaça, que também tem envolvimento da comunidade. Sim, mas agora mais da tua experiência anterior ao Fumaça. Da minha experiência anterior, como é que eu acho que... Como é que achas que esses movimentos tiveram impacto? Quer dizer, Geração Arrasca teve um impacto. Eu acho que tem bastante impacto, no sentido em que obrigam a sociedade a confrontar-se com realidades ou com temáticas que normalmente ou não têm tanto espaço nos meios de comunicação tradicionais ou, mesmo tendo, não têm tanto impacto e não fazem tanta pressão como deviam fazer para incomodar o poder político mais formal, se tu quiseres. E nesse sentido, não foi só a Geração Arrasca, como a manifestação contra a Troika, que queria aumentar a TSU, como têm sido as várias manifestações contra a emergência climática e as greves climáticas estudantis, ou por exemplo, as manifestações que se têm oposto, aliás, a movimentos, a tentativas de explorar, por exemplo, o gás, ou petróleo, ou a exploração de lítio, numa série de sítios do país. Todas essas organizações de ativistas, pessoas locais, organizações mais profissionais, têm uma função que é, de alguma forma, contrapor poderes formais e, normalmente, poderes económicos bastante mais poderosos do ponto de vista da organização, dos meios que têm à sua disposição, mas servem sempre de contraponto a algo que normalmente é muito assimétrico, não é? Quando tu comparas o que são pessoas a manifestarem-se no Barroso contra as maiores empresas de mineração do mundo que querem lá explorar lítio, há aqui uma assimetria brutal, não é? Mas a verdade é que esses protestos ou outros na Bajoca, por exemplo, contra a exploração de gás, ou no Algarve, ou na costa vicentina contra a exploração de petróleo, ou a própria Geração Arrasca contra os falsos recibos verdes, são pedras numa engrenagem maior e num sistema extrativista de desigualdade social e económica, são pedras nessa engrenagem. E às vezes são pedras que emperram a máquina, ou que pelo menos fazem com que se ponderem outras soluções e se ouça a população, ou até que se cancelem esses projetos, porque muitas vezes não são do interesse do bem comum e visam unicamente engrandecer e enriquecer meio dúzia de grandes empresas privadas. Sim, muitas vezes esses problemas que são à partida locais, que no início são locais e que só as pessoas daquela zona têm conhecimento, se não houverem esses movimentos que impulsionam uma atenção dos mídias agora estamos na era das redes sociais, acaba por se espalhar muito mais e às vezes há problemas que podem vir a ser nacionais ou globais que acabam por passar despercebidos porque as pessoas estão longe e não têm
não têm acesso. E agora vamos falar mais, se calhar, um bocado das redes sociais. As redes sociais têm tido um papel muito importante no crescimento de vários movimentos, como o movimento Black Lives Matter, o movimento estudantil, igualdade de género. Achas que esse crescimento tem tido resposta do lado dos governantes? Uma resposta que seja positiva? Porque, por exemplo, agora na parte do clima, muitos políticos, como o António Guterres, têm falado sobre a importância de prevenir as alterações climáticas e de lutar contra as alterações climáticas, mas depois dá a ideia que o que se faz não é assim tão... não é aquilo que devia ser feito. Uhum. Às vezes parece que é só pôr um penso em cima para as pessoas pensarem que se está a resolver o problema, mas na verdade o problema é sistémico, continua a existir, e só aquelas pessoas que estão mais atentas ao problema, normalmente os ativistas, é que continuam a perceber que, ok, só meteram aqui uma tampinha em cima, mas o problema continua aqui. Achas que o constante crescimento desses movimentos tem tido um reflexo positivo nessa perspectiva? Eu acho que as redes sociais são uma ferramenta, né? E são uma ferramenta que tem lados bons e tem lados maus, mas que tem ajudado a conectar pessoas e a mobilizar pessoas. É verdade que também são sítios ou são ferramentas para espalhar muita desinformação, para espalhar contranarrativas e propaganda. E os governos também já perceberam isso e, portanto, quando falavas nessa ideia do penso, sim, às vezes é muito fácil às grandes multinacionais, aos governos, fazerem campanhas para as próprias redes sociais, já fazerem filmes, pequenos clipes, pequenos memes, posicionarem-se em determinados ângulos para determinadas fotografias, sabendo que aquilo vai ter um determinado efeito ou que vai ser partilhado. Mas a verdade é que o facto de nós hoje podermos ter acesso não só a pessoas que estão do outro lado, como a informações sobre o que se está a passar no mundo, sobre lutas que são locais ou nacionais, mas que se podem ligar àquelas que estão a ser feitas noutros países, faz com que as redes sociais sejam uma ferramenta importantíssima para as pessoas partilharem as suas experiências, relatarem a sua realidade e poderem definir ações de luta, se tu quiseres, ou pelo menos de pensamento e de ação. Agora, as redes sociais por si não fazem tudo, não é? Assinar uma petição por si só não resolve nada. Pôr uma fotografia preta na moldura de Facebook num dia qualquer específico para lutar contra o racismo não resolve o problema sistémico do racismo, mas faz com que pelo menos as pessoas se possam conectar e depois passarem a níveis mais concretos de organização e de ação e de planeamento daquilo que querem mudar no mundo. E nesse sentido, sim, não seria possível termos, se calhar, as mobilizações globais e as coisas que estão a acontecer neste momento, estamos a gravar em Glasgow, por exemplo, na COP26, se nós não tivéssemos redes sociais, internet e movimentos da Europa inteira e do mundo inteiro juntos a coordenar ações e a pôr em causa um conjunto de pergaminhos e de anúncios e de propaganda que depois se percebem que não são reais. Estavas a falar das petições online e do quadradinho preto. Agora, na internet temos muito mais facilidade em fazer participação cívica com reclamações, com petições, com sugestões. Como é que estes métodos afetam a vida política e social? Eu acho que afetam de alguma maneira, ou seja, acho que eles ajudam a escrutinar melhor. Quando tu hoje, por exemplo, consegues ver, como já fazem muitas câmaras municipais, reuniões de câmara online ou assembleias municipais online, que são, infelizmente e apesar de tudo, ainda momentos da nossa vida democrática que são abertos a toda a população, mas a que normalmente vão 30, 40, 50 pessoas ou menos,
hoje o facto de tu teres essa possibilidade, por exemplo, de eles estarem a ser transmitidos online, permite estar mais a par daquilo que se passa, por exemplo, na tua Assembleia de Freguesia ou no teu Conselho. O facto de poderes fazer reclamações online é a mesma coisa, de poderes mobilizar por uma petição, aumenta brutalmente a capacidade de chegares a pessoas que de outra forma, se fosse pelos métodos tradicionais, que continuam a ser preciso muitas vezes, de porta a porta ou na rua ou em eventos recolher assinaturas, é de uma extrema dificuldade. Eu dou-te um exemplo. No pós-geração Arrasca, nós, as várias organizações que faziam parte da geração Arrasca, criaram a Lei contra a Precariedade, que depois deu origem a uma lei que foi discutida no Parlamento, mas ela utilizava um mecanismo previsto na nossa Constituição, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, e que obrigava, que basicamente é a possibilidade de cidadãos eleitores, cidadãos ou cidadãs, proporem uma lei ao Parlamento. Para que ela fosse admitida, nós precisávamos de reunir 70 mil assinaturas. E na altura em que isso aconteceu, elas não podiam ser reunidas online. Quer dizer que foi preciso reunir 70 mil assinaturas à mão, com números de BIs, com o nome das pessoas, com a assinatura. Depois tiveram que ser verificadas para aquele projeto de lei entrar na Assembleia, ser discutido, ser admitido e ser discutido. Entretanto, a lei foi mudada e agora já é possível recolher as assinaturas online. Isto é uma coisa boa, é importante, é muito importante que isto aconteça. E tu tens um mecanismo parecido ao nível europeu, em que precisas de, se eu não estou em erro, não sei se é 1 milhão, se é meio milhão de assinaturas. É uma ICE, uma Iniciativa de Cidadania Europeia, e já podes fazer isso online também, ou seja, a net e as redes, sejam elas as redes mais sociais, o Twitter ou o Facebook, ou sejam outros mecanismos como o YouTube, que permite expor, utilizar vídeos, ou sejam as plataformas de podcast que permitem publicar todo o trabalho que o Fumaça faz, por exemplo, são ferramentas que democratizam o acesso das pessoas à informação, não necessariamente ao conhecimento, que é uma coisa diferente, mas também ao conhecimento. E, portanto, eu acho que isso é muito positivo e faz com que haja pressão sobre quem tem poder, sobre quem decide, e faz com que seja mais fácil tu hoje teres cidadãos a escrutinarem, por exemplo, os contratos públicos, porque eles têm de ser publicados no portal base, que é o portal de adesão onde têm de estar disponibilizados todos os contratos feitos pelo Estado. Hoje qualquer um de nós consegue ir ao portal base e ver como é que a nossa Câmara Municipal ou o Ministério tal anda a gastar o nosso dinheiro. Quem é que contrata? Quanto é que gastou com o artista X nas festas do Conselho no dia tal? Descobri que foram 800 mil euros. Valia a pena? Percebes? Isso é uma coisa que nós não tínhamos acesso antes. E que mesmo assim continua a ser muito difícil em Portugal de teres acesso a um conjunto de procedimentos administrativos, por exemplo, licenciamentos ambientais, obras municipais, esse tipo de questões, ainda assim são muito difíceis ainda. As câmaras e os ministérios têm muita resistência em disponibilizar informação que é pública, de acesso público, portanto ainda há muito caminho para fazer. E depois há outro problema, que é a própria população não sabe de muitas das coisas que estão disponíveis. Por exemplo, reuniões de Câmara foi uma coisa que eu soube que existiam há pouco tempo, porque tive aqui um problema à porta de casa com umas obras que já estavam ilegais, os tapumes, que tipo, já não tinham licença para lá estar. Eu andei montes de tempo a tentar, o que é que eu posso fazer? Fui à Câmara, ninguém me dizia nada, até que uma pessoa que eu conheço que trabalha na Câmara, porque isto tem que ser assim, né? É conhecer uma pessoa que conhece uma pessoa que me disse, olha, o que tens a fazer é marcar uma reunião de Câmara, vais expor o teu problema, é todas as terças-feiras aqui em Leiria, não sei se é em modo geral, mas as primeiras terças-feiras... Depende dos municípios. Aqui em Leiria, as primeiras terças-feiras do mês são abertas ao público. E ele disse, olha, vais lá, marcas e vais lá expor o teu problema. Fiz a marcação, passado 3 dias ligaram-me da Câmara a perguntar porque é que eu queria ir lá. Eu expus o problema, nem foi preciso ir à reunião de Câmara.
porque o problema foi resolvido. Pois, exato. Às vezes estas pequenas pressões que nós não sabemos que temos a possibilidade de as fazer, fazem com que as coisas mudem. Claro, e na verdade não são pressões, é só cada um de nós a exercer os seus direitos. Exato. Não é? De cidadania e de fiscalização do poder. Porque às vezes para nós o mais fácil para toda a gente é ir ao café e dizer: pá, este gajo tem ali aquilo há montes de tempo. Mas se nós não tivermos ninguém à nossa volta que nos diga: olha, tens esta solução para tentar resolver esse teu problema. E às vezes é difícil encontrar esses mecanismos. Como esse que estavas a falar, de ter acesso aos contratos dos organismos do Estado. Uhum. E já agora podes dizer o site? Ou... Sim, chama-se BASE, www.base.gov.pt, e foi um site criado, acho que em 2009, se eu não estou em erro, num governo de José Sócrates, e que passou a tornar obrigatório a publicação de todos os contratos públicos feitos em Portugal. E portanto, depois tu consegues pesquisar pela entidade que contrata ou pela entidade que foi contratada, e consegues, imagina, desconfias, achas estranho que todas as obras da tua Câmara Municipal sejam feitas por uma determinada empresa de construção civil. Okay. Vais pesquisar ao base e consegues perceber quando é que foi feito o concurso. Em princípio devias ter lá, muitas vezes não está o caderno de encargos, e consegues saber todas aquelas coisas que acontecem e que a maior parte, às vezes, dos presidentes de Câmara até te diriam: não, está tudo legal, é só consultar, mas a maior parte das pessoas não sabe que pode consultar. E aqui tu não só tens acesso a esses documentos todos, como a relatórios, a legislação, consegues perceber como é que funciona a contratação pública em Portugal, quem é que tem a obrigação de comunicar, quais são os prazos, porque há prazos obrigatórios para que depois de haver um determinado concurso ou anúncio, esses contratos serem publicados neste portal, muitas vezes também não são cumpridos, e isso também é uma coisa que é ilegal. Ou seja, imagina que há um presidente que anuncia não sei o quê, a obra começou, vais ao base e não está lá nada há 2 meses, há uma coisa que está errada, porque esse contrato já devia estar lá. Não é possível que uma obra comece sem um contrato estar lá publicado. Ou em princípio isso não devia acontecer, não é? Pois. No máximo, acho que são 30 dias depois do contrato ser assinado. Então, este portal é importantíssimo. Como tu tens um outro portal super importante que se chama participa.pt, que é o portal que é utilizado para todas as consultas públicas lançadas em Portugal relacionadas com a área ambiental. Portanto, imagina, sempre que é preciso fazer um parque eólico, que é preciso aumentar uma pedreira ou dar um licenciamento a uma nova pedreira, quando se estão a discutir planos de ordenamento do território, seja de que área for, furos para prospecção de gás e de petróleo, estas novas explorações do lítio que se tem falado, planos de gestão de zonas protegidas, tudo isso está disponível no participa.pt, e as pessoas indo lá conseguem ver as consultas públicas que estão agora abertas, quais é que já foram analisadas e quais é que já foram encerradas, e depois dentro dessa consulta pública tens toda a timeline, se tu quiseres, a cronologia de tempo em que as pessoas podem participar, quem é que são as entidades promotoras, onde é que é a localização de determinado projeto, quais são os documentos, ou seja, tens acesso a plantas de PDM, tens acesso a uma série de documentação. Isso existe e é uma ferramenta fundamental para as pessoas poderem saber o que é que vai acontecer nos seus territórios. Ok. Agora, se calhar, vamos focar um bocadinho no Fumaça. Vamos embora. Quais são as perspectivas de futuro e quais são os desafios que vocês têm agora pela frente? Então, nós temos um objetivo traçado já há alguns anos, que é criar o primeiro órgão de comunicação social totalmente financiado pelas pessoas. E neste momento eu diria que estamos num bom caminho. Quais são os meios que têm? É Patreons? É crowdfunding? Sim. Okay. O Patreon e o Stripe, que na verdade são só 2 ferramentas diferentes para
Ao mesmo através das quais as pessoas, exatamente, o fim é as pessoas apoiarem-nos. Nós não temos nenhum tipo de subscrição, ou seja, nós não vendemos nada. Quem nos apoia todos os meses apoia-nos porque acredita no nosso projeto, no nosso trabalho e naquilo que nós queremos fazer. E neste momento nós já temos mais de 2.000 pessoas a apoiarem-nos todos os meses, e isso cobre mais ou menos, dependendo dos meses, 40 e tal a 50% das nossas despesas fixas mensais. O que é que cobre o resto que falta? São bolsas estruturais de apoio ao jornalismo independente que nós temos ganho através de fundações privadas. Portanto, nós não vendemos nada, não temos fins lucrativos e o dinheiro dessas bolsas, o que tem feito é garantir que nós conseguimos pagar salários decentes a toda a gente, respeitar o Código de Trabalho, garantir que toda a gente tem direitos laborais assegurados e ter uma base que sustente a produção e o trabalho jornalístico, porque esse também é muito caro. Ou seja, tu passares 1 ano e meio ou 2 anos a fazer investigação, andares a correr o país para cima e para baixo, é algo que custa muito dinheiro, que é muito caro. E, sim, eu tive há uma parte... Agora, eu estive a ajudar tive a ajudar um amigo que é jornalista numa notícia e tivemos 3 dias a picar pedra para uma coisa pequena. Imagino Exato. coisas que são que envolvem muita gente. É capaz de ser muito desgastante e leva tempo. O tempo que se perde a tentar só recolher informações, recolher contactos, tentar arranjar fontes que sejam fidedignas. São coisas que levam para uma pessoa que não está dentro do jornalismo, porque era mais fácil eu chegar aqui à rua e dizer, olha, aquela pessoa fez isto. Claro. Mas como queríamos fazer tudo certo... Sim. No nosso caso, nós ainda demoramos, diria, mais tempo, no sentido em que tudo o que nós fazemos é em áudio, ou seja, tu tens que estar com as pessoas, tens que ter qualidade de som. Exato. Todas as entrevistas que nós fazemos, sejam usadas ou não sejam, ou pelo menos uma parte delas, são transcritas, para nós termos a certeza, e porque nós temos um processo de fact-check no final, antes de gravarmos as versões finais, e portanto temos que ter um suporte base para aquilo que está nas peças. A banda sonora das nossas séries é toda original, composta, tocada, gravada de propósito para aquela série em particular. É pessoal que está dentro do Fumaça ou são amigos? É o João Afonso, que é músico, é jornalista também, okay. E é ele que compõe, que toca e que trata de toda a parte técnica sonora, é o nosso sound designer, engenheiro de som, que faz isso tudo. E portanto nós demoramos bastante tempo e temos etapas de edição coletiva, ou seja, imagina que, para te dar um exemplo de uma série que estamos agora a fazer, estamos a fazer uma série sobre saúde mental. Há uma equipa que está a fazer a investigação, há uma pessoa que escreve esse episódio, e essa pessoa tem um editor, trabalham a primeira versão do episódio 1, vamos pôr assim. Isso é passado para o resto da equipa que não está envolvida numa versão experimental. A equipa ouve e primeiro discutimos se a estrutura faz sentido ou se não faz sentido. Volta-se a reescrever aquilo com base nesse feedback. Depois olha-se para a parte mais específica das palavras, da maneira como está dito, do tipo de pessoas que tu escolheste ouvir ou as frases e as citações. Voltas a fazer um group edit outra vez. E depois disso voltas a editar tudo. Isso vai para a secção de fact-checking, que põe em causa todas as tuas afirmações e te pede sustentação para tudo. Gravas uma versão semifinal, a equipa toda ouve outra vez, já com essa parte e com a banda sonora, opina, e só depois é que fechamos uma versão final. Fazer isto demora muito tempo, mas garanto que tu tens uma certeza o mais absoluta possível, humanamente possível, de que os teus factos e de que aquilo que tu dizes é como é, de que estás a tratar as pessoas e as fontes e a dar um contexto e uma perspectiva daquela pessoa, daquela realidade, de forma justa e equilibrada, e também que
a maneira como estás a explicar as coisas, porque às vezes quando tu estás muito embrenhado no assunto há coisas que te parecem muito óbvias, mas se a dás aos teus colegas do lado que não estavam contigo nessa investigação, às vezes para eles não é nada óbvio. Então se não foi óbvio para eles, para quem vai ouvir também não vai ser. Estes vários passos fazem com que, sei lá, por exemplo, a última série que nós fizemos, o Exército de Precários, tinha 8 episódios, o que dava um total de 11 horas, quase 12 de série no global, mas que tinha quase 100 horas de brutos. Pois. Eu como editor sei o pesadelo que é. Exato. 100 horas de brutos. O máximo então, que tive foi 12 e quase que ia tendo um esgotamento. Portanto, imagina o que é fazer toda a parte da investigação, depois toda a parte da escrita, depois toda a parte da edição, mete isso depois na parte da banda sonora que passa pelo mesmo processo, não é? Criação, gravação, edição, juntas isso tudo e vais tendo, vais avançando nas versões finais de cada um desses episódios. Por isso é que nós demorámos praticamente 2 anos a fazer esta série que lançámos no ano passado. Ok. Pedro, obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Obrigado. Queres deixar aqui algum plug? Onde é que as pessoas podem ouvir o Fumaça? Onde é que podem encontrar mais informação? Podem em www.fumaca.pt ou em qualquer podcast, qualquer distribuidor de podcast que vocês ouçam, seja no Spotify, seja nos podcasts da Apple ou qualquer outro, é só procurarem Fumaça e vão encontrar o nosso trabalho. Se quiserem apoiar o Fumaça, Patreon. fumaca.pt/contribuir. Ok, está mais simplificado. Ok, muito obrigado. Obrigado eu, um abraço. Tchau. O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!